Olá, aqui é Avelino Morgante para mais um vídeo. Dessa vez aí vamos falar qual que é o tamanho do problema, qual que é o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Bem, em termos nominais, o tamanho da dívida dos Estados Unidos é perto aí de 22 trilhões de dólares, né? A gente já mostrou esse número várias vezes, mas o que isso significa, né? O que esses 22 trilhões de dólares aí significa, né? Porque se a gente fala assim, a dívida dos Estados Unidos é 22 trilhões de dólares, e daí, né? Bem, é um número bem alto, né? Eu vou tentar mostrar para vocês o tamanho do problema, o que que esse número significa, né? Inclusive aí, nessa semana, o presidente do Federal Reserve falou que ele está um pouco assustado com essa dívida, né? Ele é um dos responsáveis por ela, mas ele está muito assustado e que, eventualmente, os Estados Unidos vai ter que encarar isso, né? Então, é, um valor interessante, um dado interessante é o PIB, tá? O PIB mundial. O PIB mundial está perto de 80 trilhões de dólares. 80 trilhões de dólares. Então, quando você pensa 22 trilhões de dólares, isso é o PIB em 2017, né? Segundo aqui o site do Banco Mundial, tá? 80 trilhões de dólares. Então, quando você pensa em 22 trilhões de dólares de dívida, é um valor bem alto, né? Só que o PIB, o cálculo do PIB, ele tem um problema. O PIB é a quantidade, é o produto interno bruto de um país. Ele não é, digamos assim, o quanto que o país cresceu em termos de riqueza. Ele é o produto interno bruto, né? Ele leva em conta os gastos do governo, a produção, mas ele não quer dizer que ele é não quer dizer que ele é um lucro que o país teve, ou não quer dizer que ele signifique a riqueza produzida, né? Ele é o produto interno bruto. Então a gente nunca deve achar, né, quando a gente olha que a dívida dos Estados Unidos está em 88%, quer dizer que se o país parar por um ano, ele consegue alcançar isso. Não, ele não consegue alcançar. Isso aqui, esses 22 trilhões de dólares aqui, eu já considero impagável. Não tem mais como pagar isso, é um dinheiro muito absurdo, conforme eu vou demonstrar nesse vídeo, né? Isso aqui não significa, a dívida está em 22 trilhões de dólares e o PIB dos Estados Unidos aqui está em 20 trilhões, então você pode comparar aqui nesse site, vou deixar tudo na descrição. A dívida dos países, tá? Que os Estados Unidos, né, não é o único país que está endividado. E aqui a produção, o PIB, né, desses países, que, como eu disse, não significa a produtividade, isso aqui não significa a riqueza nem o lucro, isso aqui é o produto interno bruto. Se atente a essa palavra, bruto, né? Então não quer dizer que se o país parar por um ano ele consegue recuperar isso aqui. Não, impossível. Até porque só para você manter essa dívida aqui, você tem que pagar uma quantidade absurda de juros, tá? Então, para o país, isso chama-se rolar a dívida. Para os Estados Unidos, para o país manter isso aqui, precisa pagar uma quantidade absurda de juros. Então, eu considero que isso aqui vai virando uma bola de neve e não dá mais de correr atrás, tá bem? E a dívida mundial, já vai aparecer aqui, tem esse site aqui bem interessante também, está perto aí dos 74 trilhões de dólares, né? Então, é um valor muito grande, mas quanto isso significa? 22 trilhões de dólares, né? E aí, é por isso que eu vou mostrar esse site aqui, que eu acho bem interessante. Democracy, né? De demônio, né? Democracy. É um site bem interessante que você pode ter uma ideia mais visual do que significam todos esses números, né? Então, lembrando que essa dívida aqui, né? Essa impressão de dinheiro aqui, ela não é em papel, né? Antigamente, quando você falava, o governo imprimiu dinheiro, era em papel. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo digital, né? Então nem isso aqui nem tá em nota física, essa dívida aqui tá toda em forma de digital, em forma de títulos por aí mundo afora, né? Mas se ela fosse colocada em dólares, em papel, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês vão ficar assustados. Se você colocar isso em dólares, é uma coisa bem absurda, né? Então esse site aqui dá de ter uma ideia visual. Então aqui 10 mil dólares, 1 milhão de dólares, aqui é o volume, né, a quantidade de dinheiro que seria necessária, 100 milhões, né, 100 milhões de dólares aqui, né, então uma quantidade, ele compara aqui, é bem interessante esse site, 1 bilhão de dólares e 1 trilhão seria essa porrada de dinheiro que vocês estão vendo aí, né.
essa porrada de dinheiro aqui seria 1 trilhão de dólares. Mas a dívida dos Estados Unidos é de mais de 20 trilhões. Então, se isso tudo fosse colocado em termos de papel, né? Seria isso aqui. Seria prédios e prédios e prédios e prédios de dinheiro, né? Então, isso aqui dá para ter uma ideia do do quão assustador é ter todo esse dinheiro injetado na economia. 22 trilhões de dólares injetados na economia. Eu penso, sinceramente, que isso aqui não é uma boa ideia, isso aqui não termina bem. Você injetar todo esse dinheiro na economia, no certo, não seria injetar nenhum dólar na economia, né? Porque a economia não precisa disso, ela se autorregula, o mercado se autorregula, né? E vou aqui comparar também, o site mostra a dívida mundial, né? Então mostra a dívida de vários países comparados com monumentos históricos, né? Isso aqui é a dívida dos Estados Unidos, igual a gente já viu, né? Se fosse colocado em pilhas de dólar. E ele mostra toda a dívida mundial, é algo assustador. É algo muito assustador. Bem, 20 trilhões de dólares, então tenho esse número em mente, né? 22 trilhões de dólares. Tenho em mente que isso aqui, perto do PIB, é inalcançável isso, né? E tanto é inalcançável que eu fiz questão de fazer um cálculo aqui baseado no ouro, na quantidade de ouro que existe no mundo. O ouro é um metal escasso, né? Então esse site mostra também o quanto de ouro, enfim, o quanto cada pilha de ouro significa em termos de dinheiro, né? E essa aqui é o bloco de ouro que existe no mundo. Se você somar todas as reservas de ouro, você vai ter um bloco assim que vai dar mais ou menos a metade de uma piscina olímpica, né? Então isso aqui é todo ouro mundial, né? Se você pegar todas as reservas de ouro, vai dar um cubo desse tamanho, né? Então é de fato um metal muito raro. Então isso aqui dá em torno de 166.500 toneladas, né? 166.500 toneladas. Se você pegar o preço do ouro em dólar, que hoje, na data de hoje, é aproximadamente 41 dólares, se você pegar isso e multiplicar, você vai ter o market cap do ouro, né? O valor de mercado de todos os estoques de ouro do mundo. E eu fiz esse cálculo aqui com a ajuda dessa calculadora, que eu considero muito boa, o Wolfram Alpha. 166.500 toneladas, converti para gramas e multipliquei pela grama do ouro, que é 41,40 dólares, deu 6,25 trilhões de dólares. Ou seja, se a gente multiplicar esse valor aqui por 3, se a gente multiplicar esse valor por 3, né, vai dar algo em torno de 18 trilhões de dólares. O que isso significa? Que se a gente pegar todo o ouro que existe no mundo, multiplicar ele por 3, você não consegue pagar a dívida dos Estados Unidos. Esse é o tamanho do problema que a gente vai ter que enfrentar para a próxima, que eu considero a causa essencial, o core, né, o coração da próxima crise. Esse, essa impressão de dinheiro, essa quantidade de crédito injetado na economia. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do quanto de dinheiro foi inserido na economia. 3 vezes todo o ouro do mundo, né? Se você pegar todo o ouro do mundo e multiplicar por 3, você não consegue pagar a dívida dos Estados Unidos, né? Fica sobrando uns 4 trilhões de dólares, né? Então, é bom ter esses números assim na cabeça, né? O quanto isso significa em termos de papel, né? Prédios e prédios de papel. O quanto isso significa em termos de ouro. Mais de 3 vezes a quantidade de ouro do mundo. É bom a gente ter ideia desse número, né? Porque esse número fica jogado, 22 trilhões de dólares, a gente não tem ideia de quanto isso representa de dinheiro, né? Mas é muito dinheiro. Então a distorção econômica que isso aqui causou no mundo, isso aqui distorceu, acredito eu, essa impressão de dinheiro feita por todos os países, distorceu toda a economia. Isso significa que o preço de todas as coisas no mundo está distorcido. O preço das ações, o preço de títulos, o preço dos imóveis, o preço do pão que você compra, o preço do ouro. Quantas pessoas não estariam comprando ouro se elas não pensassem em uma crise? Então, isso distorceu todos os preços do mundo.
o preço de todas as coisas no mundo está desajustado, está bolhado, está manipulado por conta dessas distorções econômicas que esses países fizeram, né? E alguns economistas, vários economistas, já percebem isso, já começam a sentir isso. Essa questão da crise já é algo que já está aparecendo em vários sites, eu tenho acompanhado bastante isso. Então a gente já vê em sites até no Infomoney, né? Então a gente já vê em sites como Infomoney já vários economistas anunciando que a gente pode estar perto de uma crise. E essa expansão de crédito causou distorções econômicas do tipo cidades fantasmas na China, né? Eu vou colocar um link aí para vocês assistirem um documentário relacionado a isso. Isso causou uma bolha de crédito estudantil nos Estados Unidos, então vários estudantes se endividaram, fizeram muita dívida para poder bancar seus estudos. Isso gerou distorções no mercado de ações. A gente tem várias empresas que não dão lucro, que é uma coisa absurda. Uma empresa do tipo o Snapchat não tem lucro, Uber. Embora eu goste bastante de algumas empresas, como a Amazon, Uber, Snapchat, Netflix, alguns desses serviços eles só existem por conta desse crédito, porque ele é subsidiado. Existem serviços de entregas da Amazon nos Estados Unidos em que a Amazon tem prejuízo, ou seja, o custo, o preço final do serviço é mais barato do que o custo. Então, de certa forma, a Amazon está te dando dinheiro de graça, porque não faz sentido ter aquele custo, aquele serviço ter aquele custo. Ele está literalmente bancando, literalmente queimando dinheiro. Isso não é sustentável ter esse tipo de empresa que não dá lucro. Empresas que valem bilhões de dólares, os papéis valem bilhões de dólares, e ela não tem bens, ela não tem lucro, ela simplesmente, o papel dela vale bilhões de dólares, mas ela não produz aquilo, é uma distorção econômica, né? E a gente já vê sites como The Economist falando que possivelmente a gente vai ter uma crise, né? Então, alguns economistas do JP Morgan desenvolveram um modelo baseado em medidas históricas e tal, e a probabilidade de ter uma recessão nos Estados Unidos em 2019 é tão alta quanto 91%. Vou deixar aí para vocês lerem, isso aqui quem me mandou foi um amigo. Então, essa questão da crise mundial, dessa bolha gigante, não é mais uma coisa. é, Já é uma coisa que vários economistas estão percebendo, né? Já é notícia em vários sites, eu estou mostrando aqui alguns sites, então eu não acho que eu estou errado quanto a isso. E como eu disse no meu vídeo anterior, tem vários e vários indicadores que a gente está próximo a uma crise, né? E tem países que já sabem disso, então a Rússia e a China estão comprando toneladas de ouro, eles estão literalmente comprando toneladas de ouro, né? E e já especulam até em comprar Bitcoin, né? Eu vi uma notícia aí, talvez seja uma fake news, em que a Rússia quer comprar Bitcoin. Bem, não acho. O simples fato para mim de falarem isso, dos países falarem que querem comprar Bitcoin, já é o simples rumor, para mim já é um indicativo, porque a Europa, os estados da Europa já compraram tudo, já compraram títulos, já compraram ações, não falta mais comprar nada, só falta comprar realmente Bitcoin porque ele já não tem mais para onde ir. Então o vídeo é sobre isso, principalmente mostrar que isso aqui é impagável. Eu não acredito que isso aqui um dia é, seja pago. 22 trilhões de dólares, mais de 3 vezes a quantidade de ouro do mundo seria necessário para poder pagar isso. E aí a pergunta final é: o que acontece se os Estados Unidos não pagar a sua dívida de 22 trilhões de dólares, que está só subindo, subindo, subindo? O que acontece? Um calote em massa, né? Estados Unidos deve para vários outros países, bancos, empresas, e aí você tem todo um efeito dominó, né? A economia inteira é inundada com isso, né? Um vai caloteando o outro, até que o mundo inteiro é caloteado e a gente entra numa grande crise mundial, né? Por conta de impressão de dinheiro. Então, o que que você pode fazer para se proteger disso? Na minha opinião, primeira coisa, saia de ações e títulos, né? Você pode ver aí
que a Bovespa está subindo, mas eu acho que isso é só um fogo de palha, não acho que isso vai se sustentar. Então, o que eu particularmente estou fazendo, né, isso não é uma dica de investimento, invista e compre por sua própria conta e risco. Eu vou falar o que eu faço. Eu não compro ações, eu não tenho comprado títulos. Eu tenho comprado ouro e Bitcoin. Ouro e Bitcoin porque são coisas escassas. Ouro porque, historicamente, ele é um, ele é um ativo utilizado para escapar de crises, né? Metais, ouro, prata, etc. Bitcoin, por que que eu estou comprando Bitcoin? Porque o Bitcoin ele surgiu de uma crise, ele é escasso, nenhum governo pode manipular a quantidade de Bitcoins que existe. Então é por isso que eu compro Bitcoin. E porque, para mim, ele é líquido, eu posso comprar e vender coisas com Bitcoin e o governo não pode inflacionar, não pode imprimir Bitcoin. E por quê? O Bitcoin tem um valor de mercado muito pequeno, apenas 100 bilhões de dólares, né? O mercado de criptomoedas inteiro, em torno de 67 bilhões de dólares. Se uma pequena parte do mercado de ações fugir para Bitcoin, se 0,5% do mercado de ações fugir para Bitcoin, ele já sobe 100%, né? E nós estamos perto do halving 2020. Eu não sei quando essa crise vai explodir. Eu estou fazendo a minha aposta para final de 2019, final desse ano, início de 2020. Se demorar mais do que isso, é pior ainda. Se isso aqui continuar subindo, a queda vai ser maior, né? Quanto mais alto isso daqui subir, pior vai ser a crise, pior vai ser a crise mundial, pior vai ser as distorções econômicas. Então é melhor que a crise venha logo. Mas eu não sei quando a crise vai vir, não sei até quando os estados vão ficar imprimindo dinheiro para poder jogar isso para depois. Então eu já estou me preparando agora, né? E se essa crise cair junto com o halving do Bitcoin, o que que é o halving? É quando a emissão de Bitcoins cai pela metade. Acredito que o preço do Bitcoin pode explodir. Então é uma aposta minha. Eu estou apostando no ouro e no Bitcoin. Eu também tenho uma parte em fiat, em dinheiro físico. Por quê? Porque eu vou poder comprar coisas baratas e eu preciso ter dinheiro físico para me proteger de uma crise. E outra coisa, quando eu digo dinheiro, fiat, eu não digo dinheiro no banco. Eu estou sacando dinheiro do banco. Porque os bancos praticam uma coisa chamada reserva fracionária. Quando todo mundo tentar sacar, não vai ter dinheiro para todo mundo. Porque uma parte desse dinheiro, desses títulos de dívida, do dinheiro do mundo, ele é digital. Ele não tá impresso como mostra essa imagem aqui, né? Uma parte desse dinheiro é digital. Nem tem nota para todo mundo sacar. E o que que é reserva fracionária? O banco tem $1, mas ele empresta 5. Então é isso. Se uma pessoa sacar, as outras quatro ficam sem dinheiro. Tem países que até tem um valor maior, tem 1 para 10, 1 para 30. Então eu deixo. É claro, isso é uma coisa muito perigosa, porque você ter dinheiro em casa, você fazer custódia de ouro, isso não é para qualquer pessoa, isso traz problemas, né? Mas a gente tá enfrentando um problema, a gente vai enfrentar um problema com essa crise que vai chegar. Então eu não me vejo com uma outra alternativa, exceto sacar meu dinheiro do banco e ter o dinheiro físico, ou fazer minha própria custódia de ouro, né? Embora existam empresas aí que façam custódia gratuita, igual a Par Metal, faz a custódia gratuita. É interessante deixar uma parte lá e uma parte no cofre, não sei. Mas é isso, né? Tô jogando esses dados aí para vocês refletirem. Deixem a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acham. Eu achei esse dado impressionante. A dívida dos Estados Unidos é 3 vezes maior do que o valor de mercado do ouro. 3 vezes e alguma coisa, né? Maior que o valor de mercado do ouro. Ou seja, se a gente tiver 3 vezes o ouro, você não consegue pagar a dívida dos Estados Unidos. Para mim, esse valor é o maior indicador de uma crise, né? Eu não sei como as pessoas não podem olhar para essa quantia e não ficarem assustadas. Eu estou assustado, eu acho que o presidente do Federal Reserve, que contribuiu para isso, também está assustado, né? Mas é claro que eles vão querer não colocar a culpa neles, eles vão colocar a culpa no capitalismo, no livre mercado, em algum presidente, em alguma pessoa. A culpa não vai ser do Fed, né? Não, eles querem colocar a culpa em outra pessoa porque já estão sentindo que a merda vai vir, né? E
Se o se o Federal Reserve continuar aumentando a taxa de juros, a crise vai explodir bem rápido. Por esse vídeo é isso. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou, dê o dislike se você não gostou, eu acho que acho que eu falei alguma besteira, e deixe aí sua opinião nos comentários. Não deixa só o dislike, deixa sua opinião nos comentários também, porque eu gosto de ler a opinião de vocês. Então, até o próximo vídeo e comprem ouro e Bitcoin.